Oi pessoal, eu sou o Victor e recentemente eu finalizei meu estágio docência no 6º ano de uma escola pública. Eu passei mais ou menos um semestre acompanhando essa turma e no último dia, que foi hoje, eu pedi que eles elaborassem um texto no formato do gênero carta pessoal, contando um pouco sobre como foi essa experiência para eles de terem tido aula comigo. E eu pedi que eles frisassem muito a questão dos sentimentos, de como eles se sentiram, de como eles se perceberam durante essas aulas, porque eu trabalhei não só os conteúdos de língua portuguesa, mas também a questão das emoções, a relação que a gente criou ali várias vezes serviu para tratar de alguns problemas pessoais que eles tinham em casa. Eu acho que o fato de eu fazer psicologia ajudou muito para que eu pudesse ter uma sensibilidade de trabalhar outras questões com eles. Nem todo mundo entregou, mas eu fiquei bem feliz porque eu achava que só uma ou duas pessoas iriam escrever. E uma coisa que eu percebi, lendo os nomes das pessoas que assinaram, é que só um menino da turma inteira escreveu a carta. Isso já fala um pouco para mim sobre como eles funcionam e como eles estão sendo criados e o que costuma ser estimulado ou não neles. Então, geralmente, o que acontece é que os meninos não são muito estimulados a falarem sobre os seus sentimentos, então por isso eles tiveram uma certa resistência, mas com os comentários que eles faziam no grupo do WhatsApp ou nas próprias aulas, eu conseguia perceber mais ou menos de como eles estavam sentindo essa experiência. Então hoje eu vou ler essas cartas com vocês, lembrando que eu peguei hoje, eu não li ainda, então vocês vão ler junto comigo. O professor Victor, quando o senhor começou a dar aula, no começo eu não gostava não, mas depois de um tempo eu comecei a gostar e a aprender mais. Eu aprendi muitas coisas com o senhor e também com a professora, e ele falou o nome da outra professora que era regente na época. Eu tenho muito a agradecer a vocês dois. Obrigado por tudo, prof. Eu já fico feliz porque foi um feedback, assim, positivo, principalmente quando eles falam que eles conseguiram aprender muita coisa, porque, assim, às vezes, em algumas disciplinas, tem alunos que dizem que não conseguem aprender praticamente nada. Então, só deles falarem que conseguiram aprender alguns conteúdos, para mim já é uma grande vitória. A segunda carta foi bem curtinha e diz assim: Oi, professor, tudo bem com você? Eu não tenho palavras para falar da sua aula, porque para mim foi a melhor aula de português. Legal de você se conectar com seus alunos é que você consegue perceber, mesmo que a pessoa não tenha assinado, quem foi que escreveu, pela forma de expressar, pela letra. E essa aluna tem uma dificuldade especial em relação à leitura, raciocínio lógico e escrita. Então, só de ela ter conseguido fazer esse pequeno texto aqui já é uma grande vitória para ela também. E era uma aluna que recusava-se bastante a escrever sobre coisas pessoais, assim, que não fossem já escritas no quadro só para copiar e colar no caderno. Estou bastante orgulhoso disso. Querido professor, quero dizer que vou sentir muita falta e também quero falar que gosto muito do senhor, mas saiba que vou levar todos os nossos momentos no fundo do meu coração. Sei que vai ser um pouco pequena, no caso a carta, mas o importante é que de coração te amo muito. Isso é de coração, viu? Não pense que eu estou sendo falsa. Normalmente, quando eles expõem os sentimentos para a família ou para os amigos, eu vejo que as pessoas para quem ele está sendo exposto interpretam isso como se fosse um ato de falsidade ou de querer alguma coisa em troca. Então, normalmente, quando eles falam um pouco sobre os sentimentos deles, eles sempre frisam essa questão: não pense que eu estou sendo falsa, porque é o que eles costumam receber aí de feedback das outras pessoas. Então, eu acho isso engraçado. Essa outra aqui já foi feita no envelope, ó. Você percebe que eles gastaram um tempo para fazer aquilo, foi feito com mais cuidado, com mais carinho. Teve até uma outra carta que eu recebi de uma aluna que veio junto com um pacotinho de bala fine. E eu achei muito legal. Agradeço a Deus por mandar dois professores incríveis. Primeiro a professora Tananã, por ensinar cada vez mais, e ao professor Victor Maciel também por me ensinar. Esse foi meu primeiro ano na escola e foi um ano de dificuldade e também de felicidade. Desde o dia em que o professor Victor entrou na escola, ele tem nos ajudado muito. Vou sentir muita saudade dessa sala e dessa escola. Fim. Geralmente eles enfatizam assim como era a vida escolar no início e depois que a gente entrou. É legal você ver que para algumas pessoas houve uma mudança bem brusca, assim, sabe? No fator positivo. Essa outra também veio no envelope, escrito I love you e o meu nome aqui atrás. E eu lembro que quando eu fui recolher as cartas, eles falaram: professor, tá muito pequeno, o senhor não vai gostar, não vai entender minha letra. E eu os tranquilizei, lembrando que não era uma atividade avaliativa, que eu não ia prestar tanta atenção em pontuação, acentuação e ortografia, mas que o principal dessa atividade seria escrever com o coração. Oi, professor Victor, suas aulas foram maravilhosas. Eu aprendi muito com o senhor e também aprendi a ser debochada e recalcada igual a você. KKKKK. Eu não sei de onde é que eles tiram esses termos de dizer que eu sou debochado e recalcado, mas tudo bem. Você é um dos professores que mais gosto. Você foi muito engraçado e divertido. Amei ter você como professor. I love you. Ficou pequena porque eu não tive tempo, mas foi de coração. E é isso que importa. Ela conseguiu externar o que ela estava sentindo
de forma sincera. E eu achei engraçado, porque geralmente eles falam isso, né? Ah, você é muito debochado, você é engraçado. É porque normalmente eu escuto o que eles têm a dizer, aí eu completo. Se eles fazem uma piada, eu faço uma outra piada em cima. Muito legal a gente ter essa interação dinâmica e amigável com os alunos. Essa foi a aluna que mais escreveu a folha inteira, praticamente. Quando eu te conheci, te achei chato e bonito. Acho que ela colocou uma coisa boa e uma ruim logo de cara, assim, pra dar equilibrado na balança. Um dos melhores professores que já tive, tirando a professora de história. Mas eu gosto muito do senhor, como um irmão mais velho, sua mentalidade é de criança. Eu acho legal que muitos deles associaram a minha figura, até pela idade mesmo, como um irmão mais velho. Não é a primeira vez que eu escuto isso. E a mentalidade de criança eu acho que é muito real, porque normalmente eles estão acostumados com professores mais severos, mais rígidos, que cortam muitas coisas. E comigo eu acho que a gente conseguiu fazer várias dinâmicas, assim, que se aproximassem desse universo infantil no qual eles estão inseridos, sabe? E, inclusive, isso já foi uma coisa que me disseram bastante, assim, na minha vida pessoal. Antigamente isso me magoava um pouco, porque era dito de uma forma pejorativa. E hoje eu descobri que isso é maravilhoso, tanto na psicologia, porque você se identifica com os seus pacientes e consegue desenvolver trabalhos ligados ao que eles precisam, quanto na sala de aula, porque os alunos também se identificam. Na minha cabeça, eu não queria que o senhor fosse embora, e que fosse comigo, mas não pode. Minha cabeça tá cheia demais. Lute como um professor com colete à prova de bala, né? Bem que o senhor podia alugar uma casa com piscina, mas o senhor é rico. Eu fiquei pé da vida quando você não me deu o pirulito. Quase voei no seu pescoço. Eu não sei nem o português, mas falo direto do meu coração. O meu coração falou, dá uma tapa na cara dele, mas o meu fígado diz que eu não... que eu nem sei se o senhor é ruivo ou castanho. Você tem cara de doutor e modelo chato. Ela coloca várias coisas ao mesmo tempo, eu acho isso muito engraçado. Porque parece que ela realmente quis representar todos os pensamentos que estavam vindo ao mesmo tempo na cabeça dela, sabe? Eu achei muito legal. A questão do pirulito é porque eu até era conhecido nessa escola como professor pirulito, né? Porque eu sempre comprava aqueles pacotões, assim, de pirulito e saía distribuindo quando eles participavam, quando acertavam alguma coisa. Mas era mais pela participação, como uma forma de incentivo e recompensa, eles estarem tendo essa coragem de participar um pouco, de falar, de ler. E aí, nesse dia, eu acho que ela não ganhou porque ela não tinha participado, alguma coisa assim. Ela falou que ficou pé da vida. Esse trecho que ela colocou, lute como um professor com colete à prova de bala, do nada, porque eu tenho uma camisa que eles já se acostumaram bastante, que eu uso como um uniforme para trabalhar, que ela é branca e diz aqui, lute como um professor. E aí normalmente eles entregavam desenhos com essa frase na camisa, ficou bem marcado para eles. Ela está indignada aqui porque não sabe se eu sou ruivo ou castanho. Eu também não sei. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas meu cabelo tem umas mechas que eu acho que são ruivas, na minha barba também. Eu não sei porque que isso acontece, mas enfim. E aí ela fala que eu tenho celular de rico, humilhando ela, porque isso é uma coisa que eles sempre comentavam, né? Meu celular tá gravando, mas ele fica nessa capinha aqui. E como é um iPhone, eles percebem logo, porque no instante eles captam isso e ficam dizendo que o professor é rico e tudo mais. Aí eu, gente, isso aqui foi um presente de formatura da faculdade que eu recebi, parcelado em 300 mil vezes nas Casas Bahia, entendeu? O professor não é rico ainda. E aí ela fala, tenha piedade na hora da nota, porque o senhor esqueceu meu aniversário e eu fiquei muito triste, viu? Agora lembre pra sempre, é dia 28 de agosto. Pode deixar, vou lembrar. Pra um professor, tá bom e ótimo demais. Não me deixe de recuperação. Porque eu gosto tanto do Senhor, sabe? Eu acho que lá no fundo o Senhor gosta de mim também. Sou sua melhor amiga, creia em Deus que tudo dá certo. KKKKK. E sim, eu gostei muito de ter conhecido todos vocês da turma do sexto ano. Vai, não vai, vocês iam me perguntar quem é seu aluno preferido, não sei o que, você gosta de tal pessoa. Eu gosto de todos vocês. É claro que alguns alunos dão mais trabalho na questão do respeito, porque às vezes isso não vem muito de casa, então a gente tem que trabalhar com mais afinco e mostrar que tanto eu quero que ele se sinta respeitado por mim na sala de aula, quanto eu preciso que ele me respeite também. Mas, no geral, eu gostei muito de todos vocês. Um beijo da Anitta. Vou sentir muito a sua falta, professor chato. E aí ela encerrou. Fiquei muito contente. Essa daqui também não assinou, mas eu sei pela forma de se expressar quem foi que escreveu. Eu acho engraçado, porque eles meio que usam do humor no meio da escrita, no meio da fala, como uma estratégia pra dizer assim, eu tô abrindo um pouco aqui, me deixando um pouco vulnerável, falando sobre os meus sentimentos, mas eu vou meter uma piada aqui pra descontrair. Esse aqui eu achei muito legal, que veio de uma aluna que tem muita dificuldade com leitura e escrita, e ela decidiu fazer um desenho meu, e aqui ela colocou até o cabelo repartido, como ela enxerga. Eu achei fantástico. Mais um envelopinho. Acho que essa é a carta do único menino que enviou. Sim, é a dele. Oi, professor. Eu acho que o senhor é um dos melhores professores, se não o melhor. As suas aulas são interessantes e o senhor é o professor que mais interage com nós alunos. Espero que goste. E aí ele desenhou
o que eu acredito que seja eu, e aqui do lado é um pirulito. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse desenho ficou muito bom, de verdade. Eu acho até, inclusive, que tá mais bonito do que o original. E o que me toca nessa carta é esse finalzinho aqui. O Senhor é o professor que mais interage com a gente. Isso é uma coisa que eu percebi dele, sabe? Algumas resistências que eles tinham às atividades é por conta do costume que eles tinham de não ter tanta interação no nível mais emocional, no nível mais de querer realmente ouvi-los com alguns outros professores. Então é algo novo para eles, por isso que gera uma certa resistência. Mas aqui com a carta a gente consegue perceber que foi algo que eles gostaram bastante, que fez diferença de alguma forma, né? Porque para alguns isso estava faltando na vida, interagir com uma pessoa mais velha, enfim. Esse aqui também veio um envelopinho. Olá, professor Victor, vários coraçõezinhos. Queria te dizer que foram muito legais as aulas do senhor. Pena que não deu para fazer o soletrando para nossa despedida, nossa última brincadeira. E o soletrando, infelizmente, não deu para ser feito porque o meu estágio acabou até o momento que estava marcado a data, né? Que foi uma dinâmica que eu tinha preparado, só consegui fazer com outras turmas. E aí eles acabaram sentindo falta disso, né? Porque a gente tinha feito todo o treino e eu não podia mais ficar na escola depois do tempo contratual do estágio. Eu até queria, né, finalizar esse ciclo, mas infelizmente não deu. Inclusive, esse foi um dos motivos para eu ter pedido essas produções para eles. Foi muito legal mesmo. Minha aula favorita foi o dia da apresentação do Pequeno Príncipe. Nesse dia foi muito legal. A gente decorou a sala, fizemos a caracterização dos alunos. Fizemos um painel cheio de fotos da história do autor do Pequeno Príncipe. Inclusive, no dia da apresentação eu descobri que eles precisavam fazer uma dança, eu não sabia disso. E uma hora antes de apresentarem, eu criei uma coreografia muito doida lá e eles apresentaram e ficou show de bola, né? Foi um momento bem legal, as meninas estavam meio tensas pra fazer a dança na frente de todo mundo e eu consegui conversar com elas para que elas perdessem um pouco desse medo e focassem mais enquanto elas iam se divertir e se orgulhar no final do processo. Na minha opinião, o senhor é o professor mais engraçado da nossa turma e também o meu professor favorito. Tchau, até o ano que vem e obrigado por dar as melhores aulas. Eu fiquei muito contente com essa carta porque é uma aluna que não fala muito em sala de aula e a gente fica meio assim, surpreso, né? Porque às vezes você pensa assim, nossa, eu acho que tal aluno não gosta muito da minha aula por não participar tanto. E às vezes a gente tá errado. Aqui ela fala que eu sou o professor favorito dela. Então, uma coisa que me quebra um pouquinho o coração é esse até ano que vem que ela fala, que alguns falaram hoje quando eu fui recolher as cartas. E é triste porque, assim, eu já expliquei para alguns da aula online, mas nem todos participam. Eu não vou estar ano que vem, porque o que eu fiz foi um estágio, ele era contratual, ele já acabou, então eu não vou mais retornar para essa escola, infelizmente. Mas eu acredito que o tempo que a gente passou junto já serviu para muitas coisas e muitos aprendizados. A próxima veio no envelope bem pequenininho, cheio de corações, achei bem legal. Ela até colou, um negócio, entendeu? Profissional. Oi, professor Victor, eu cheguei no meio do ano, então não tenho muito o que falar, mas esse tempo deu para saber que você foi o professor mais divertido. Obrigado por tudo, professor. Realmente ela chegou já para finalizar o ano, mas a gente conseguiu fazer várias atividades em que ela participou. Ela conseguiu se integrar à turma muito rápido e se destacou bastante também. E eu fico feliz com esse comentário de ser uma aula divertida, porque eu tento ao máximo sair dessa coisa maçante da língua portuguesa, da gente ficar preso só à gramática e fazer umas coisas diferentes. Uma roda de leitura e a gente dramatizar um pouco, falar sobre assuntos dos quais eles gostam. Por exemplo, a gente teve uma aula que foi sobre Pokémon GO. Essa carta chama muita atenção porque foi de uma aluna que falou que não ia fazer porque estava com preguiça. E olha só como ela caprichou nos detalhes da carta. E ela ainda recortou para deixar sanfonado. E ainda tem um... Caramba! Um mecanismo aqui que você puxa, ó, e tem uma mensagem dentro, com adesivo e tudo. Para quem tava com preguiça, não é mesmo? Querido professor, ser professor é muito mais que ministrar aulas. Ser professor é ocupar lugar de destaque na vida de muita gente. A responsabilidade é grande, mas não chega aos pés da gratificante certeza de colaborar para a formação de seres humanos. Obrigado por tudo, professor Victor. E aí tem um puxa aqui, quando você puxa, tá escrito I love you. Achei muito legal mesmo. Ela teve todo o carinho e todo o cuidado de montar esse envelope, de fazer os desenhos e tudo mais. E a última carta também foi um envelopezinho. Aqui tem um desenho de umas folhas, de um cacto e o I love you escrito, fechado com um adesivo. E aqui atrás tem uma nave espacial, que eu também já sei de quem é. Achei bem legal, bem colorida a carta. Ela fala assim: eu achei o senhor muito legal e debochado. Porque eles ficam falando que eu
sou debochado. Engraçado, brincalhão, bonito, sincero, bondoso e educado. Gente, eu acho que toda a autoestima que eu não tinha na escola, eu tô ganhando agora, com os alunos chamando de bonito, entendeu? Muito obrigado. Ajuda muito a minha autoestima. Esse foi o tópico que eu achei do senhor. Aí tem outro tópico que é o que eu achei da aula. Eu achei legal, um pouco difícil, mas eu gostei. Interessante. Eu consegui aprender muito com o senhor e adoro suas aulas. Muito obrigada. Quando o senhor chegou pela primeira vez, achei que ia ser como todos os outros professores, mas não foi. O senhor foi bem diferente. E eu fico muito contente com isso, porque às vezes, principalmente na realidade da escola pública, são pessoas que estão muito desmotivadas e aí a gente tem que entender, né, porque tem vários fatores para elas estarem desmotivadas e acaba transferindo um pouco isso para as aulas acabam ficando um pouco mais maçantes e feitas de qualquer jeito. Então, para mim, receber essa ideia de que eu fui diferente disso, que eu consegui colocar algo para eles que realmente conectou com o que eles estavam precisando, para mim é perfeito. O que eu aprendi com o senhor? O senhor é professor de português, mas eu aprendi a não ligar para a opinião... Ai, meu Deus, eu vou chorar. Mas eu aprendi a não ligar para a opinião do povo, ser educada, ser eu mesma, mas é claro que eu também aprendi coisas de português. Alguns alunos, eles procuram a gente no particular, antes da aula, depois da aula, e essa foi uma aluna que me procurou bastante para falar sobre questões pessoais dela. O fato de saber que eu também faço psicologia, que eu tenho essa postura de estar sempre aberto a conversar com eles, não só sobre coisas de língua portuguesa, e de repente dar algum conselho, dar algum direcionamento de acordo com a experiência que eu tenho, faz com que eles tenham essa procura, sabe? E se sintam à vontade, sintam que podem confiar para falar sobre certas coisas que às vezes são muito íntimas e muito delicadas para eles, principalmente dentro do contexto familiar em que eles se encontram. Para mim, saber que eu consegui passar essa vibe de acolhimento, de compreensão, de não julgamento, para mim isso já é tudo, assim. Porque muitas vezes é o que eu não tive na minha vivência escolar e o que muitos deles também não tiveram e talvez nunca tenham com outros professores. Então, isso aqui de eu não aprendi só língua portuguesa, mas aprendi a ser eu mesma, a não ligar para a opinião das pessoas, é demais. As crianças passam muito por esse processo de se espelhar em outras pessoas, de querer ser igual a outra pessoa. E uma coisa que eu trabalhei com eles foi justamente você ser quem você é, porque isso já é maravilhoso. Em algumas pequenas coisas a gente tem que prestar atenção, porque nós vivemos em sociedade, temos que aprender a lidar com o diferente, mas nós devemos conservar essa essência, sabe? E saber que eu plantei essa sementinha de você gostar de quem você é, gostar do seu corpo, gostar da sua personalidade e da forma que você se expressa, isso é top demais. O senhor foi engraçado, foi legal, foi amigo, parceiro, etc. O professor geralmente é colocado nessa posição mais distante, né? Ele está lá, nós estamos aqui. E eu tinha até a questão material, física mesmo, de sair caminhando pela sala, de falar com eles nas carteiras, ao invés de eles ficarem vindo até mim, eu ia até cada um, eu conversava. Então eu quis manter essa relação próxima, claro que sempre conservando o respeito que se deve à nossa classe e à nossa dinâmica relacional, mas para mim é muito importante saber que eu consegui construir uma relação saudável dentro de sala de aula e que muitas vezes vocês conseguem perceber que eles projetaram em mim a figura de um irmão mais velho, de um pai, de um amigo, que muitas vezes é o que eles não têm na realidade deles. Então, assim, eu tô muito satisfeito com essa produção. Eu acho que eu consegui alcançar o objetivo, que era fazer com que eles se expressassem livremente. Pra mim, isso aqui é ouro, meu filho, entendeu? Isso aqui é uma coisa que a gente pode guardar com muito carinho, que a gente lê muitas vezes e se emociona lendo pra ver o que a gente representa na vida desse aluno. Então, se você é aluno de escola, faça essas cartinhas se der vontade no seu coração, claro, porque isso aqui pra gente é muito importante, assim, é muito emocionante você saber que tem esse peso positivo na vida do aluno. E é isso. Cada vez mais eu percebo que essa é a minha vocação.